Elba Maria Nunes Ramalho, Conceição, 17 de agosto de 1951, é uma cantora, compositora, multi-instrumentista e atriz brasileira. Sua primeira experiência musical veio em 1968, tocando bateria no conjunto feminino As Brasas. Posteriormente, o grupo se transformou de musical para teatral. Contudo, Elba continuou a cantar e a participar de festivais pelo Nordeste brasileiro. Em 1979, lançou seu primeiro álbum, Ave de Prata, e desde então consolidou-se como uma das principais cantoras brasileiras em atividade. Pelo lado paterno, é prima legítima do também cantor Zé Ramalho. Possui 2 Grammy Latino pelos álbuns Qual o Assunto que Mais Lhe Interessa, lançado em 2008, e Balaio de Amor, 2009, na categoria Melhor Álbum de Raízes Brasileiras, Regional e Tropical. Em mais de 35 anos de carreira, Elba Ramalho vendeu mais de 10 milhões de discos. Recebeu da Associação de Críticos de Arte de São Paulo o prêmio de Melhor Show do Ano em 2 ocasiões. Em 1989 pelo Show Popular Brasileira e em 1996 pelo Show Leão do Norte. Elba Ramalho nasceu na zona rural de Conceição, no Vale do Piancó. Em 1962 a família se mudou para a cidade de Campina Grande, também na Paraíba. O pai se tornou proprietário do teatro local. Filha de músico, passou a se interessar por música ainda na adolescência. Em 1966 participou pela primeira vez de uma apresentação no palco no coral da Fundação Artística e Cultural Manuel Bandeira, do qual fazia parte. Com evocação do Recife, os corais falados Manuel Bandeira e Cecília Meirelles ganharam fama e passaram a ser vistos por todo o Nordeste. E Elba, que fez a primeira apresentação nos palcos juntamente com eles, logo se tornou destaque nas apresentações. Protagonizou as montagens poéticas de Castro Alves, Tiago de Melo, Lindolfo Bel, Carlos Pena Filho e Figueiredo Agra. Participou das montagens das peças Ministro do Supremo e Diálogo das Carmelitas. Em 1968, enquanto cursava a Faculdade de Economia e Sociologia na Universidade Federal da Paraíba, formou o conjunto As Brasas, no qual atuou como baterista, que posteriormente se transformou em grupo teatral. Elba, contudo, não deixou de cantar e se apresentaria em diversos festivais pelo Nordeste. Em 1974, Elba, decidida a procurar melhores oportunidades profissionais, mudou-se para a região sudeste do país, mas precisamente para a cidade do Rio de Janeiro, cidade onde vive até hoje, para ter mais destaque na carreira, a pedido de Roberto Santana, produtor de Chico Buarque e Caetano Veloso, chegando ao Rio com o grupo Quinteto Violado, para apresentar como croonê durante uma temporada na cidade. No mesmo ano participou da peça Viva o Cordão Encarnado, em parceria com o grupo teatral Chegança de Luiz Mendonça, sendo aclamada pela crítica por conta da hiperatividade no palco, o que se tornaria a principal característica. Negou-se a voltar para o Nordeste, onde abandonou o curso universitário e na capital fluminense, se estabeleceu como atriz teatral, sempre interpretando papéis ligados à música. Sem qualquer apoio ou recurso financeiro, passou a frequentar o Baixo Leblon, onde conheceu artistas como Alceu Valença e Carlos Vereza. Em 1977, atuou no filme Morte e Vida Severina, inspirado na obra homônima do autor pernambucano João Cabral de Melo Neto. No ano seguinte pertenceu ao elenco da peça de Chico Buarque, Ópera do Malandro, dirigida por Luiz Antônio Martinez Correia, na qual interpretou a prostituta Lúcia. Ainda enquanto atriz, foi vencedora de um prêmio pela interpretação da canção O Meu Amor, com a atriz Marieta Severo. A peça Ópera do Malandro foi lançada numa época em que a poética de Chico Buarque estava afiadíssima. Elba Ramalho foi presença de grande destaque, o que impulsionou a carreira de atriz e cantora. Diante disso, Chico Buarque inseriu uma gravação O Meu Amor, interpretada por Elba e pela então esposa Marieta Severo, para o disco auto-intitulado, lançado em 1978, e também no álbum duplo da peça, lançado no ano seguinte. A canção foi um grande sucesso, e por isso mesmo, mereceu também um dueto das cantoras Alcione e Maria Bethânia no antológico álbum Álibi, da Última, lançado naquele mesmo ano de 1978. Elba investiu na carreira de cantora e gravou o primeiro álbum, lançado pela extinta CBS, atualmente Sony Music, numa época em que a gravadora investiu muito em artistas nordestinos, em 1979, intitulado Ave de Prata, com destaque para a faixa título e as canções Canta Coração e Não Sonho Mais, esta última composta por Chico Buarque para a trilha sonora do filme A República dos Assassinos.
O trabalho contou com diversas participações especiais de músicos e compositores consagrados, casos de Dominguinhos, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo Novelli, Vinícius Cantuária, Sivuca, Robertinho de Recife, Nivaldo Ornelas e Jackson do Pandeiro, parcerias que perduram até os dias atuais. A partir de então, o sucesso apareceu de forma gradual, embora ela própria considere que o teatro esteja presente em todos os espetáculos, sendo o grande responsável pela força cênica peculiar. As apresentações também obtiveram relevante sucesso em teatros internacionais como o Olímpia de Paris, o Blue Note de Nova York, o Bristol Academy de Londres e o Festival de Montreux na Suíça. O repertório se manteve eclético durante todo esse tempo, trazendo canções típicas do Nordeste brasileiro, baladas românticas, rocks, sambas e até o blues norte-americano. Em 1980 gravou o segundo LP, Capim do Vale, que trouxe canções de compositores nordestinos antigos e contemporâneos, apresentando um repertório regional com destaque para a faixa título e as canções Banquete dos Signos, Porto da Saudade, Caldeirão dos Mitos e Veja, Margarida. E fez a primeira turnê internacional na África. No ano seguinte lançou o disco Elba, o último para a gravadora CBS, com arranjos de Miguel Cidras e José Américo Bastos, que não obteve maior repercussão. Destaque para as canções Temporal e Cajuína, e duas faixas somente de voz e violão, O Pedido e Eu Queria. No mesmo ano, em 4 de julho, apresentou-se no Festival de Montreux, na já tradicional Noite Brasileira. O show foi gravado e, em seguida, trechos da apresentação foram incluídos no álbum coletivo Brasil Night Montreux 81, que também tinha trechos dos shows dos cantores Toquinho e Moraes Moreira. Lançado pela gravadora Ariola, contém as músicas Baião, Tudo Azul e a primeira gravação, ao vivo de Bate Coração, Shot, que a colocou definitivamente em evidência. Por não ser um disco de carreira e devido ao grande sucesso, Elba regravou a música em estúdio e a incluiu no trabalho do ano seguinte. Em 1982 transferiu-se para a extinta gravadora Ariola Barclay, atualmente Universal Music, marcando o início da fase de maior popularidade na carreira, disputando a parada de sucessos daquele ano com outras cantoras como Gal Costa, Simone, Rita Lee, Beth Carvalho, Baby Consuelo, Amelinha e Clara Nunes. O trabalho que marca a estreia nessa gravadora Alegria, produzido por Arames Barros com direção artística de Mazola, vendeu mais de 300 mil cópias, lhe rendendo o primeiro disco de ouro, emplacando nas paradas de sucesso os forrós Bate Coração, Amor com Café, ambos de Cecel, e No Som da Sanfona, de autoria de Jackson do Pandeiro, que também tocou pandeiro na faixa e viria a falecer em 10 de julho daquele ano. Também se apresentou na Suíça, Portugal, Israel e ainda participou da série Grandes Nomes, TV Globo, ao lado de Alceu Valença. Sobre a escolha de Bate Coração, lançada por Marinês no ano anterior, Elba comenta: um primo meu, médico, o Ari Viana, pesquisava muitas músicas da Marinês, que era meu ídolo, e me mandava para eu ouvir. Numa dessas, esbarrei com o Bate Coração e resolvi cantar. O álbum também trouxe arranjos do maestro José Américo Bastos e canções de Lula Queiroga, Essa Alegria, Caboclinhos, Alceu Valença, Chego Já, Vital Farias. 7 cantigas para voar, com arranjo e violão do próprio, e Geraldo Azevedo, Menina do Lírio, gravada em dueto com o autor. A partir deste álbum, que lhe garantiu seus primeiros discos de ouro e platina, o sotaque estava menos carregado, ao contrário dos 3 primeiros discos. Em seguida, houve o espetáculo homônimo, o primeiro que foi muito elogiado pela imprensa, pois rompeu com a estética do rústico e do sombrio que norteava as apresentações de muitos de seus conterrâneos na música brasileira. Neste, já havia um cenário de figurinos exuberantes, combinações de luzes e cores e o clima festivo das ruas nordestinas. Sobre o espetáculo, Elba declarou: mostro o meu lado teatral desde o meu primeiro show, Ave de Prata, mas o Alegria foi a afirmação disso. Foi meu primeiro espetáculo muito elogiado pela imprensa. Trata-se também de um show com efeitos teatrais, com Elba interpretando personagens que havia feito anos antes em peças de teatro, como Mateus e Catarina. No repertório deste, destaque para a canção Deixa Escorrer, de Caetano Veloso, sobre poema de Mayakovsky, que a censura vetara a inclusão no LP. Em 1983 lança o elogiadíssimo álbum Coração Brasileiro, que contou com a produção de Mazola e arranjos de Lincoln Olivetti. Banho de Cheiro e Vida e Carnaval, Luiz Avelar. Toque de Fole e Batida de Trem, César Camargo Mariano. Ave Cigana, Canção da Despedida e A Volta dos Trovões. Francesime, Se Eu Fosse o Teu Patrão, o grupo A Cor do Som. Chororô, Severo, Roendo Unha, e Zé Américo. Ai que saudade de você.
Os maiores êxitos do repertório foram as canções Banho de Cheiro, Frevo de Carlos Fernando e faixa de abertura do álbum, O Chachado Toque de Fole, Baixinho Calixto e Ana Paula, primeira faixa a estourar nas rádios, a toada Canção da Despedida, parceria bicista de Geraldo Azevedo e Geraldo Vandré, censurada durante a ditadura militar, e o Shot Ai Que Saudade Deu C. Vital Farias. O disco contou com as participações especiais de Chico Buarque, os grupos Céu da Boca e Roupa Nova, e o guitarrista Robertinho de Recife nas faixas Se Eu Fosse o Teu Patrão, composta por Chico para a peça A Ópera do Malandro, A Volta dos Trovões, Braulio Tavares e Fubá, e Vida e Carnaval, Moraes Moreira e Haroldo respectivamente. Na faixa Toque de Fole inclusive, contou com a participação especial do sanfoneiro Sivuca, Severo e Zé Américo. A faixa título, de autoria do mineiro Celso Adolfo, aparecia apenas como uma vinheta de 15 segundos, apesar de constar no encarte com a letra completa. Somente os primeiros versos eram cantados a capela. No meu coração brasileiro, plantei um terreiro, colhi um caminho, armei arapuca, fui pra tocaia, fui guerrear. O trabalho consagrou definitivamente a cantora e conquistou discos de ouro e platina, e originou o espetáculo homônimo aclamado pela crítica especializada, realizado na Casa Carioca de Espetáculos Canecão, bateu pela primeira vez os recordes de público ali registrados nos shows de Roberto Carlos. Foram 97 mil pessoas em 10 semanas traduzidas em 44 apresentações, com ingressos esgotados 2 semanas antes do término da temporada. Elba foi capa da Veja na edição de 30 de novembro, sendo considerada pela revista a maior estrela da música brasileira em 1983, cuja manchete de capa era o brilho da estrela que dizia: depois do sucesso no Canecão e da semana de seu especial na TV Globo, Elba Ramalho se reafirma como figura única no mundo do espetáculo. A cantora foi também tema do especial de fim de ano da Rede Globo, exibido na sexta-feira, 2 de dezembro de 1983. Em relação às fotos teatrais da contracapa, foi uma ideia do diretor Nau Alves de Souza, de rebobinar personagens que Elba havia interpretado em espetáculos ao longo da carreira. O anjinho e o leque da capa, presentes da amiga Marieta Severo, que por sinal lhe apresentou ao diretor. No ano seguinte, a Polygram alemã decidiu que seria o primeiro trabalho solo de um artista brasileiro a ser lançado internacionalmente em CD. 3 anos antes de o formato começar a ser comercializado no Brasil com artistas nacionais, por meio da série Personalidade. Prosseguiu com o álbum Do Jeito Que a Gente Gosta, 1984, produzido por Mazola e lançado no momento em que a cantora estava no auge do sucesso. O repertório deste, escolhido a 4 mãos com o produtor, apresentou grande versatilidade de ritmos, com destaque para 2 forrós nordestinos, puxados a sanfona e zabumba, a faixa título Severo e Jaguar, e forró do Poeirão Cecel da cultura pernambucana, 2 frevos a Moreno de Ouro, Carlos Fernando e Geraldo Amaral, e Energia, Lula Queiroga, e um maracatu. Toque de Amor de João Lira e José Rocha, baladas românticas como Calmaria, do maestro Zé Américo, com Salgado Maranhão, e Amor Eterno, de Tadeu Matias e Ana Amélia, inspirada em um soneto de Shakespeare, que integrou a trilha sonora da novela global Livre para Voar, de Walter Negrão, uma toada mineira, a faixa de abertura Azedo e Mascavo Celso Adolfo, e encerrando o disco em tom de protesto, a provocativa Nordeste Independente Imagine o Brasil, Braulio Tavares e Vanildo Villanova, gravada ao vivo no espetáculo inspirado no trabalho anterior, e um dos momentos de maior sucesso do espetáculo, mas que não havia entrado no disco Coração Brasileiro. Esta canção teve a execução pública proibida à época de lançamento do disco, e o LP foi vendido com um lacre vermelho, escrito que era proibida a radiodifusão dessa música. Elba comenta: foi um fato que chamou a atenção, pois eu estava no auge e aquilo causou muita notícia e curiosidade do público. Os arranjos ficaram a cargo de José Américo Bastos, César Camargo Mariano, Azedo e Mascavo e Amor Eterno, e Lincoln Olivetti nos frevos. O trabalho seguinte, Fogo na Mistura, 1985, produzido por Mazola e o último da fase de maior popularidade da carreira, nasceu num período de efervescência política no Brasil, graças à campanha pelas diretas já, processo iniciado no ano anterior, e que atingiu o clímax quando Tancredo Neves foi eleito para presidente no colégio eleitoral. Elba se engajou nessa campanha e participou de diversos atos em prol da liberdade política e artística. Isto se reflete em letras politizadas como a da faixa título e o frevo Pátria Amada, a faixa de encerramento, que integrou a trilha sonora do filme homônimo de Tezuka Yamazaki. Sobre essa época, Elba revelou em entrevista a Rodrigo Faor:
Tive uma vivência política quando era universitária. Fui presidente do diretório de estudantes, depois vivi bem de perto o final da ditadura, vi amigos sumindo assim, como dizem os versos de Gilberto Gil. Em meu trabalho, independente de ideologia, nunca gostei nem de comunistas, sempre tive uma preocupação em tocar na questão social. Acho importante. Por isso, também participei da campanha das eleições diretas e cheguei a ser amiga de Tancredo Neves. Depois de uma turnê a Cuba, influenciada por cantores como Silvio Rodrigues e Pablo Milanés, chegou a fazer a apresentação de um disco que este último lançou naquele mesmo ano em solo brasileiro. 3 faixas deste álbum foram gravadas em Miami com arranjos e execução de músicos cubanos residentes ali. A faixa título de Tunay e Sérgio Natureza, que aparece na abertura do LP, mas a temática caribenha apareceu com maior intensidade nas faixas como se fosse a Primavera Canción versão de Chico Buarque para tema de Pablo Milanés com Batista Nicolas Guilhem, gravada por Chico no ano anterior, e No Caminho de Cuba, Jaime Além, atualmente maestro da cantora Maria Bethânia, mas que à época pertencia à banda de Elba, se revelando também nas temáticas e mesmo no gênero rítmico, com uma acentuada latinidade. Ao longo da carreira, Elba voltaria várias vezes à estética musical caribenha, em números dos discos seguintes como Remexer, Elba e Popular Brasileira, e principalmente em 1993, quando gravou o álbum Devora-me totalmente voltado para esta sonoridade. Além disso, o álbum trouxe um forró, Mexe Mexe Funga Funga de Severo e Jaguar, primeira faixa de trabalho, samba de pegada pop, Anjo do Prazer, de Tadeu Matias e Jaguar, e fusões rítmicas, Sambaiãozer, de Pinto do Acórdeon. Mas também trouxe o maior sucesso da carreira até hoje, a toada romântica De Volta pro Aconchego, de Dominguinhos e Nando Cordel. A música foi popularizada devido à sua inclusão na trilha da novela global Rock Santeiro de Dias Gomes, censurada havia 10 anos e somente liberada em 1985, trazendo no elenco atores veteranos e novatos, contando com uma audiência maciça, e poucas vezes vista na televisão brasileira. A música chegou às mãos da cantora no ritmo do baião, foi dela a ideia de romantizar o tema, ganhando arranjo de Dori Caymmi. Curiosidade, o cantor e compositor Caetano Veloso homenageou essa interpretação da cantora na música Pra Ninguém, gravada por ele em 1997 no álbum Livro, em que homenageia e cita suas interpretações preferidas. Quando chega na vez de Elba, é dito, Elba cantando De Volta pro Aconchego. No ano seguinte veio o álbum Remexer, o último a ser produzido por Mazola, simulando uma incursão por novos ritmos e tendências. O arranjo da faixa título de abertura de Luiz Caldas e Carlinhos Brown evoca a lambada que 2 anos depois estouraria no Brasil. O repertório explorou uma variedade de ritmos, sons e os tons agudos, passando por João Bosco, Odileu Odilá, com participação especial do próprio, que escreveu a música em parceria com Martinho da Vila. Baladas românticas, Sonho de uma Noite de Verão e Chorando e Cantando, esta última bastante executada no Nordeste, também lhe rendeu um clipe para o programa Global Fantástico juntamente com o ator e cantor Maurício Matar, o compositor Cazuza, Só Se For a Dois, Forró, Forró Temperado e Neném Mulher, cujo trecho da gravação foi mostrado no programa Globo Repórter da Rede Globo, onde Elba era tida naquele ano como a cantora mais popular do país. A faixa Boca do Balão e 2 frevos de encerramento, Caia na Real de Carlos Fernando, as 2 últimas com arranjo e teclados de Lincoln Olivetti e o engajado Sai da Frente, de Gonzaguinha, que marca o fim da ditadura militar no Brasil, marcando conquistas políticas e culturais do povo brasileiro. Detalhe curioso, pouco antes do lançamento, a gravadora lançou um single contendo a faixa Boca do Balão com 2 versões, uma das quais era remixada no lado B. Já o disco Elba, 1987, trouxe, dentre outras, as músicas Folia Brasileira, Forró, que rendeu um clipe para o programa Global Fantástico, Baladas Românticas, Vem Ficar Comigo, Lembrando Você e Corcel na Tempestade, e Da Mesa para a Cama. O trabalho fruto de 1988 trouxe a canção dedicada ao filho Luan, nascido no ano anterior, 25 de junho, a faixa de encerramento do álbum, de autoria de Maurício Matar e Geraldo Azevedo, e também a regravação da canção Palavra de Mulher, composta por Chico Buarque em 1985 para a peça A Ópera do Malandro, gravada por Elba no disco da peça, 1985, sendo outra versão em fruto de 1988. Entre outras canções, ainda a Estrela Grande, Caetano Veloso e a faixa de abertura Doida de Nando Cordel, gravada no estilo da lambada.
No álbum Popular Brasileira, 1989, lançado no primeiro semestre daquele ano, gravou 2 canções de Nando Cordel, no caso, o forró Jogo de Cintura, a faixa de abertura e a lambada Vê Estrelas, além da faixa título e a música A Roda do Tempo. O espetáculo calcado na divulgação deste disco acabou por originar o primeiro álbum ao vivo, Elba ao Vivo, gravado no Palace, trazendo os melhores momentos do espetáculo, em meio a turnês pela Europa e Estados Unidos, com repertório e arranjos um pouco menos regionais, cujo maior hit pega carona na moda das lambadas Ouro Puro, que foi inserida na trilha sonora da novela Rainha da Sucata de Silvio de Abreu. A música, que foi bem executada, originou um clipe para o programa Fantástico, juntamente com o dançarino Carlinhos de Jesus na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 1989, aos 37 anos, fez um ensaio comedido para a revista Playboy. Em 1991 lançou o álbum Felicidade Urgente, que contou com a produção de Nelson Motta, arranjos do maestro e pianista Eduardo Souto Neto e as participações especiais de Lulu Santos na faixa Vida, Cláudio Zoli na faixa título, Djavan em Ventos do Norte, Sandra de Sá na música Maré Dendê e Oswaldinho do Acórdeon na faixa de encerramento, a célebre La Vie en Rose, gravada originalmente pela cantora francesa Edith Piaf. O trabalho misturou canções inéditas e regravações, Vida Morena de Angola, Pisa na Fulo, é de Oxum, e La Vie en Rose. No ano seguinte foi A Vez de Encanto, produzido pela própria cantora, cujo repertório mostrou um bom equilíbrio entre forrós e canções românticas e contou com a participação especial de Margareth Menezes na faixa Cidadão. Em 1993 o disco Devora-me simulou uma incursão pela sonoridade latina, tendo sido gravado em Porto Rico e produzido por Glenn Monroe. Em entrevistas da época, Elba declarou que apesar de ter nascido em solo brasileiro, Elba tinha a intenção de ampliar sua música para outros públicos na América do Sul. O maior sucesso do álbum foi a faixa de encerramento Coração da Gente, tema de abertura da novela da Rede Globo Tropicaliente, de Walter Negrão. A versão internacional deste trabalho trouxe uma faixa bônus, no caso, a referida faixa Coração da Gente vertida para o espanhol, mas trouxe também versões de canções caribenhas, Cora Coração, Devora-me Outra Vez, Força Interior e Desesperada. Anteriormente a esse trabalho, no mesmo ano foi lançada a coletânea O Grande Forró de Elba Ramalho, uma seleção de canções pertencentes a discos anteriores da cantora, com 2 faixas inéditas, Chegadinho e Eu Quero Meu Amor. Esta última também fez parte do repertório de Devora-me e da trilha sonora da novela global Renascer, de Benedito Rui Barbosa. O trabalho que marca a saída da gravadora Polygram é Paisagem, 1995, cujo maior destaque foi a regravação de Paisagem na Janela, que integrou a trilha sonora do remake da novela Irmãos Coragem. Desde então é tida como uma das principais intérpretes da música brasileira, com expressivas vendagens, graças à presença de palco e voz inconfundível. Na festa de São João, realizada anualmente em Campina Grande, a presença de Elba já é tradicional, como o show mais esperado. Em 1996 lança o elogiado e bem-sucedido CD Leão do Norte, que marcou a estreia na gravadora BMG e vendeu mais de 300 mil cópias, exaltando a cultura nordestina e pernambucana, com a faixa título de Lenine e Paulo César Pinheiro. O espetáculo homônimo foi dirigido por Jorge Fernando e obteve relevante sucesso no Brasil inteiro, arrematando o prêmio de melhor show do ano, pela Associação de Críticos de Arte de São Paulo, e também originou um VHS contendo os melhores momentos do espetáculo. Naquele mesmo ano, excursiona com o espetáculo O Grande Encontro, juntamente com Alceu Valença, Zé Ramalho e Geraldo Azevedo. O primeiro disco da trilogia vende mais de 1 milhão de cópias, trazendo clássicos da MPB e da música nordestina. Ainda em 1996 a cantora foi homenageada pela escola de samba vizinha Faladeira no Carnaval Carioca, com o enredo Elba Popular Brasileira. Em 1997 chegou às lojas o disco Baioque, composto basicamente de regravações de músicas urbanas de autores nordestinos, como Raul Seixas, SOS Belchior, Paralelas Ednardo, Pavão Misterioso, Zé Ramalho, Vila do Sossego, Caetano Veloso, Os Argonautas, Gilberto Gil, Vamos Fugir, Lenine, Relampiano, Alceu Valença, Ciranda da Rosa Vermelha, dentre outros. Assim como o trabalho anterior, este também foi produzido pelo músicos Robertinho do Recife, que também foi responsável por alguns arranjos e regência. O espetáculo visou a parceria com Jorge Fernando e o sucesso do espetáculo baseado no disco anterior, e a reedição deste CD trouxe a faixa bônus Paris, que não constava da versão original.
Graças ao sucesso do projeto O Grande Encontro, foi lançado um segundo volume do álbum, mas desta vez só não contou com a participação de Alceu Valença. Além de excursionar pelo Brasil inteiro, o repertório deste trouxe sucessos dos três artistas. Em 1998 lança o CD Flor da Paraíba, o último da trilogia produzida por Robertinho de Recife, trazendo algumas regravações e canções inéditas de compositores nordestinos, priorizando canções no estilo do forró. O título do álbum é inspirado em uma dedicatória feita, há muitos anos, pelo cantor e compositor Caetano Veloso, quando a cantora acabará de chegar ao Rio de Janeiro para despontar no meio musical. Em 1999, Elba Ramalho comemorou 20 anos de carreira com o álbum Duplo Solar, sendo um gravado ao vivo, durante os festejos juninos na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, e outro em estúdio, com arranjos do pianista Wagner Tiso, Canção da Despedida Imaculada e do violoncelista Jacques Morelenbaum, Palavra de Mulher. O repertório trouxe regravações dos antigos sucessos entre outros clássicos e canções inéditas. O disco contou com as participações especiais de Chico Buarque, Não Sonho Mais, o sucesso inicial, o primo Zé Ramalho, Ave de Prata, Lenine, Nó Cego, Nana Caymmi, Imaculada, Geraldo Azevedo, Cucu Caia, Margarete Menezes, Quem é Muito Querido a Mim, Dominguinhos, Retrato da Vida, Renata Arruda, Sete Cantigas para Voar, e Alceu Valença, na inédita Trem das Ilusões, todas do primeiro CD, gravado em estúdio. Já o segundo CD contou com a participação especial de Jerônimo na faixa de Oxum. O álbum Duplo Solar, em agosto de 2000, contabilizava mais de 150 mil cópias vendidas, rendendo à cantora um disco de ouro. O show de divulgação do álbum Solar foi lançado em outubro de 1999 no Canecão, no Rio de Janeiro. Já em 2000 teve uma turnê não somente pelo Brasil, tendo passado quase 2 meses pela Europa, Itália, Alemanha, Suíça, Portugal e França, bem como fechou em setembro do mesmo ano nos Estados Unidos, retornando novamente à França. Em 2000 a cantora se reencontrou com os parceiros Geraldo Azevedo e Zé Ramalho para gravar o CD e DVD O Grande Encontro Terceiro, ao vivo, no Rio de Janeiro, e contou com as participações especiais de Lenine, Belchior e Moraes Moreira. Em seguida, seguiu com Geraldo Azevedo para Los Angeles, Estados Unidos, onde gravaram um disco ao vivo, destinado ao mercado norte-americano. No repertório estão músicas que fizeram sucesso na voz dos dois artistas. Retornando ao Brasil, Elba recebeu o convite para participar do evento Rock in Rio III, juntamente com Zé Ramalho. Elba também é a única artista brasileira a participar de todas as edições do Rock in Rio no Brasil. No ano seguinte lançou o álbum Cirandeira, contendo forrós, shots e baiões. O trabalho contou com as participações especiais de Lenine na faixa título de abertura, Geraldo Azevedo, nas canções Se Eu Tivesse Asa e Estrela Soberana. Esta última, além de ser a faixa de encerramento, é também uma homenagem a Nossa Senhora. E Zé Cabaleiro nas músicas Alma Nua e Sem Ganzar Não É Cocô, e trouxe 2 regravações, a clássica Patativa Vicente Celestino, e a pouco conhecida Forró de Surubim de Antônio Barros, mas a primeira música de trabalho foi a romântica Entre o Céu e o Mar, que integrou a trilha sonora da novela Porto dos Milagres, de Aguinaldo Silva. No álbum Elba Canta Luiz, 2002, homenageou Luiz Gonzaga, o rei do Baião, compositor do qual recebeu grande influência e que já havia gravado canções no trabalhos anteriores. Luiz foi o principal nome responsável pela popularização dos gêneros nordestinos no eixo Rio-São Paulo. O álbum, que trouxe canções consagradas e pouco conhecidas do Mestre Lua, contou com as participações especiais de Dominguinhos, Canta Luiz, Fubá de Taperoá e Diode Araújo, Calango da Lacraia e Zeca Pagodinho, o Chamego da Guiomar, e também originou um espetáculo calcado na divulgação deste, do qual saiu um CD ao vivo e um DVD, ambos gravados no Rio de Janeiro. Elba ao Vivo, 2003, que também trouxe o clássico Luar do Sertão, de João Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense. O trabalho que marca a saída da gravadora BMG é Baião de 2005, gravado com Dominguinhos e priorizando canções deste, além de músicas do grupo Fala Mansa, Chama e Zezum. Onde Está Você de maneira independente, lançou em 2007 o elogiado CD Qual o Assunto que Mais lhe Interessa, que contou com a produção de Lula, Yuri e Tostão Queiroga. O CD coloca em discussão temas que ocupam os noticiários e questionam a contemporaneidade dos nordestinos habituais frevo, boi maranhense, ciranda, shot, ao samba. O álbum lhe valeu o prêmio Grammy.
Latino em 2008 na categoria Regional Contemporâneo e inspirou o DVD Raízes e Antenas, lançado no mesmo ano, um misto de documentário e registro ao vivo. O ano de 2009 marca as 3 décadas de carreira, com o mais recente álbum Balaio de Amor, lançado pela gravadora independente Biscoito Fino.